Em meados de 1974, Doris Bitter mudou-se com seus 4 filhos para uma casa modesta em Culver City, Califórnia. A casa tinha uma aparência comum, mas escondia segredos obscuros que transformariam a vida dessa família em um verdadeiro pesadelo. Doris, uma mulher de aproximadamente 30 anos, já carregava um passado marcado por traumas, abuso e instabilidade emocional, mas nada poderia prepará-la para os horrores que enfrentaria naquele lugar. Logo após se estabelecerem, coisas estranhas começaram a acontecer. Os filhos de Doris relatavam sentir que estavam sendo observados constantemente, mesmo quando estavam sozinhos. Portas e janelas rangiam e se fechavam de repente, e barulhos inexplicáveis, como batidas e passos, ecoavam pela casa em momentos de silêncio absoluto. Doris ignorava esses sinais, atribuindo-os à sua imaginação ou ao fato de a casa ser antiga. No entanto, tudo mudou uma noite, quando Doris teve sua primeira experiência direta com o que descreveu como uma presença maligna. Ela acordou subitamente, incapaz de se mexer, como se uma força invisível a estivesse segurando. Sentiu uma pressão esmagadora em seu peito, enquanto sussurros incompreensíveis pareciam vir de todos os lados. Após minutos de puro terror, que pareceram horas, a pressão desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Conforme os meses passavam, os fenômenos ficaram mais agressivos. Doris começou a relatar ataques físicos. Ela afirmou que, enquanto andava pela casa, era empurrada com força suficiente para cair. Em algumas noites, sentia puxões em seus cabelos e arranhões que apareciam misteriosamente em sua pele. O relato mais perturbador de Doris veio quando ela disse que as entidades invisíveis se manifestavam de forma ainda mais violenta. Ela descreveu a presença de 3 figuras distintas. Uma delas era maior, com uma energia opressiva e quase tangível, enquanto as outras 2 eram menores e mais evasivas. Doris alegava que essas figuras não apenas a atacavam, mas também a assediavam de maneiras terríveis, deixando marcas e hematomas pelo corpo. Desesperada, Doris decidiu buscar ajuda. Ela foi inicialmente desacreditada por amigos e até mesmo por profissionais da área médica, que sugeriram que seus relatos eram fruto de sua condição emocional. No entanto, sua determinação levou-a a procurar um grupo de investigadores paranormais. Foi quando Barry Taff e Carrie Gaynor, da UCLA, assumiram o caso. Os investigadores ficaram intrigados com os relatos de Doris, mas inicialmente céticos. Quando chegaram à casa, disseram ter sentido uma atmosfera carregada, quase sufocante, e notaram que Doris parecia estar em um estado de exaustão física e emocional. Durante a primeira visita, nada ocorreu, mas algo os manteve interessados. Os filhos de Doris confirmavam os fenômenos, e todos os relatos tinham detalhes consistentes. Taff e Gaynor decidiram conduzir uma série de experimentos na casa. Reuniram equipamentos como câmeras e gravadores de áudio e convocaram mais testemunhas para observar os eventos. Eles queriam documentar qualquer atividade anormal e entender a origem dos fenômenos. Em uma das sessões iniciais, pediram que Doris provocasse as entidades. Seguindo suas instruções, ela gritou e insultou as presenças, desafiando-as a se manifestarem. Foi quando, para surpresa de todos, pequenas luzes flutuantes começaram a aparecer na sala, movendo-se de forma errática. Os investigadores descreveram essas luzes como esferas brilhantes, que se agrupavam e desapareciam em questão de segundos. Durante uma das noites de investigação, algo ainda mais assustador aconteceu. No canto do quarto de Doris, uma forma nebulosa começou a se manifestar. Os presentes relataram ver a figura de um torso masculino, sem membros ou cabeça, pairando no ar. A figura parecia pulsar com energia e desapareceu após alguns minutos, deixando todos atônitos. Depois da aparição do torso nebuloso,
A tensão na casa de Doris Bitter atingiu níveis insuportáveis. Barry Taff e Carrie Gaynor, que já estavam fascinados e aterrorizados com os fenômenos, intensificaram suas investigações. Eles começaram a notar que os eventos mais fortes ocorriam quando Doris estava emocionalmente abalada ou fisicamente exausta, o que reforçava a teoria de que a energia dela, de alguma forma, alimentava os acontecimentos paranormais. Durante uma sessão de investigação, uma série de eventos simultâneos chocou a todos. Enquanto Doris estava no centro do quarto, insultando as entidades a pedido dos investigadores, luzes intensas começaram a se manifestar ao redor dela. Essas luzes pareciam dançar pelo ar e, em seguida, formaram padrões circulares no teto. O mais assustador ocorreu quando um armário na sala se abriu com força, como se alguém invisível o tivesse empurrado. Os filhos de Doris estavam na sala durante o evento e relataram sentir um frio intenso, mesmo que fosse pleno verão. Um dos meninos gritou, afirmando ter visto o vulto de um homem parado na porta do quarto. Quando os investigadores verificaram, não havia ninguém lá. A situação escalou quando Doris relatou um ataque físico enquanto os investigadores estavam presentes. Ela foi jogada contra uma parede, aparentemente por uma força invisível, e marcas apareceram em seus braços, como se mãos invisíveis a estivessem segurando. Todos na sala ficaram paralisados, chocados pela violência do evento. Taff descreveu mais tarde que este foi um dos momentos mais intensos e assustadores de sua carreira. A força parecia consciente e extremamente hostil, reagindo à presença de testemunhas e equipamentos de gravação. Fotos tiradas no momento revelaram apenas anomalias luminosas, como flashes de luz ou formas indefinidas, mas não capturaram nada claramente humanoide. Não foram apenas Doris e seus filhos que sentiram o impacto das manifestações. Algumas testemunhas relataram sintomas físicos após passarem tempo na casa, como dores de cabeça intensas, náuseas e sensação de opressão no peito. Outros mencionaram sonhos estranhos e perturbadores envolvendo figuras sombrias, como se as entidades tivessem seguido cada pessoa para além da casa. Uma das vizinhas, que inicialmente considerava Doris instável e cética em relação aos relatos, disse ter ouvido gritos e barulhos de móveis sendo arrastados pela casa de Doris em plena madrugada, embora ela soubesse que a família não estava em casa naquele momento. Doris começou a apresentar sinais de desgaste físico e mental severos. Ela se queixava de insônia, dores crônicas e uma sensação constante de paranoia. Apesar disso, continuava cooperando com os investigadores, determinada a provar que os eventos eram reais. No entanto, a tensão com os investigadores começou a aumentar. Doris sentia que sua dor e sofrimento eram vistos como um experimento, e os pesquisadores, embora interessados, não tinham os meios para realmente ajudá-la. Com o avanço da investigação, Barry Taff começou a explorar hipóteses sobre o que estava acontecendo. Ele acreditava que a instabilidade emocional de Doris, aliada a possíveis traumas não resolvidos, poderia estar criando um ambiente propício para manifestações sobrenaturais. Essa teoria era baseada em estudos de casos semelhantes, onde fortes emoções humanas pareciam alimentar fenômenos paranormais. Outra teoria levantada era a possibilidade de que o local onde Doris morava tivesse uma história sombria. Investigadores amadores tentaram buscar registros da propriedade, mas não encontraram evidências concretas de que a casa fosse palco de eventos violentos anteriores. Depois de meses de tormento, Doris decidiu se mudar para tentar escapar dos eventos. No entanto, o pesadelo a seguiu. Em suas novas residências, ela continuou relatando ataques e avistamentos de figuras sombrias. Isso levou os investigadores a considerarem que as manifestações não estavam ligadas à casa, mas diretamente a Doris. Taff
e Gaynor eventualmente encerraram o caso, incapazes de fornecer uma solução definitiva. Doris, por sua vez, passou o resto da vida lidando com o peso desses eventos, que nunca foram totalmente explicados. Após meses de tormento, Doris Bitter tomou a difícil decisão de se mudar novamente. Ela acreditava que deixar a casa poderia ser a solução para acabar com os ataques e encontrar paz. No entanto, mesmo em um novo endereço, as entidades pareciam segui-la. Relatos de atividades paranormais continuaram a ocorrer, embora com menos intensidade, o que reforçou a ideia de que as forças estavam ligadas diretamente a Doris e não ao local onde vivia. Os filhos também continuaram a relatar experiências estranhas, como sons inexplicáveis, portas se abrindo sozinhas e a sensação de serem observados. Com o passar do tempo, porém, a família evitou falar publicamente sobre os eventos, tentando reconstruir uma vida normal. Barry Taff e Carrie Gaynor encerraram o caso, frustrados pela falta de respostas concretas. Eles concluíram que o fenômeno poderia ter origem em uma combinação de fatores: a energia emocional de Doris, sua história de traumas e a possível manifestação de forças sobrenaturais. No entanto, sem evidências físicas sólidas, o caso permaneceu um mistério. Taff, em entrevistas posteriores, afirmou que o caso de Doris Bitter foi um dos mais intrigantes e perturbadores que ele já investigou. Ele destacou que, apesar das dificuldades em comprovar os eventos cientificamente, as testemunhas, incluindo vizinhos e outras pessoas envolvidas, forneceram relatos consistentes que não podiam ser descartados. Doris passou o restante de sua vida longe dos holofotes, lutando contra os traumas deixados pelos eventos. Pouco se sabe sobre seus últimos anos, mas os relatos sugerem que os fenômenos diminuíram à medida que ela envelhecia. Ela faleceu na década de 1990, levando consigo muitos dos segredos sobre o que realmente aconteceu naquela casa em Culver City. Após sua morte, o caso continuou a fascinar investigadores paranormais e entusiastas do sobrenatural. Algumas teorias sugerem que Doris poderia ter sido vítima de uma combinação de fatores psicológicos, como distúrbios de saúde mental e alucinações. Outras hipóteses apontam para fenômenos poltergeist, que frequentemente envolvem pessoas emocionalmente vulneráveis e parecem se alimentar de suas energias. Há também aqueles que acreditam firmemente que Doris foi alvo de forças malignas reais, possivelmente ligadas a eventos traumáticos de sua vida, ou mesmo a alguma conexão desconhecida com o além. O caso de Doris Bitter ganhou notoriedade mundial quando inspirou o filme O Entidade, 1982. Embora o filme tenha exagerado e ficcionalizado vários elementos, ele capturou a essência do terror psicológico e físico que Doris vivenciou. Para muitos, a história continua sendo um lembrete sombrio dos mistérios que ainda escapam à compreensão humana. O caso de Doris Bitter nunca foi completamente explicado. Ele permanece como um dos relatos mais detalhados e perturbadores da história paranormal moderna, desafiando a ciência e a razão. Para aqueles que acreditam no sobrenatural, é um exemplo do que pode acontecer quando forças invisíveis se encontram com mentes e vidas vulneráveis. Para os céticos, é um enigma psicológico que revela mais sobre a mente humana do que sobre o além. Independentemente da verdade, a história de Doris Bitter ecoa como um sussurro inquietante do desconhecido, deixando um mistério eterno que continua a fascinar e aterrorizar aqueles que o encontram.